disso, enquanto o NACA começa o monitoramento e o Pedro Duran está vindo para cá, a gente vai falar da tragédia dos Yanomami. E a gente vai falar na reação da política à crise dos Yanomami. Nos últimos dias, os bolsonaristas radicais, de novo, passaram a se refugiar em uma série de teorias da conspiração para tentar rebater as imagens que, infelizmente, você vai assistir em instantes. Os Yanomami vivem uma crise humanitária e sanitária sem precedentes que se arrasta há anos. Os grandes primeiros alertas começaram a ser feitos em 2019. Antes disso, já havia sinais de que, com o avanço indiscriminado de mineradores ilegais na região, eles estavam sendo dizimados por morte matada ou morte morrida, com cólera, com malária e com desnutrição avançada. 570 crianças morreram, segundo dados divulgados pelo governo federal na última semana. Hoje eu fui a campo para tentar entender um pouco como é que isso estava sendo visto na política. Teve, claro, a mobilização do Lula, a força-tarefa criada com o Ministério da Saúde e uma série de outras pastas, a abertura de um inquérito por parte do Ministério da Justiça para apurar eventuais responsabilidades. Mas eu fui atrás do Congresso. Eu quis entender como é que o Congresso estava vendo tudo isso, o Congresso e o Supremo. E eu conto para vocês a partir de agora. Eu fui contatar com uma fonte minha que já teve cargo de direção no Senado, enfim, é uma fonte que conhece muito bem o Congresso Nacional, para falar sobre isso, né? E ele me chamou a atenção para o que está aqui na nossa tarja. A CPI da pandemia robusteceu a acusação contra Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio, ou seja, né, intenção por ação ou omissão de extirpar um determinado grupo de pessoas. A CPI da pandemia engordou essa acusação que está em Haia, no Tribunal Penal Internacional, com a citação bastante detalhada de todos os levantamentos de atos e de não atos, ou de quando o governo decide, Bolsonaro, né, não agir sobre os Yanomami. E eu trago para vocês aqui agora. Abro aspas para a peça que está em Haia contra Bolsonaro. Muitos atos do governo se enquadram na tipificação legal do Estatuto de Roma e do nosso Código Penal brasileiro. Comete genocídio quem, com intenção de destruir total ou parcialmente um grupo, causa mortes, causa grave lesão à integridade física ou mental ou submete o grupo a condições capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Não é crime de guerra e não requer a extinção de um grupo ou de grande parte nele. No massacre de Hashimu, segue a peça que está em Haia já, apresentada pela CPI da pandemia, né? Esse massacre de Hashimu é de 1993. A decisão do Supremo que, volto ao relatório, condenou por genocídio 5 pessoas que, com a intenção de exterminar uma comunidade, mataram 12 Yanomamis na comunidade de Hashimu. Mesmo assim, segue o relatório da pandemia. O número de mortes de indígenas na pandemia no Brasil é em torno de 1.200 mortos, excede qualquer massacre ocorrido em muitas décadas e é 100 vezes maior do que o massacre de Hashimu. E aí eles dizem o seguinte, eles traçam uma linha do tempo mostrando que Bolsonaro, eles acusam em Haia, teve uma série de atos preparatórios e estimuladores de discurso de ódio. Aí eles começam a listar a tentativa de transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura, numa medida provisória de 2019. A revisão de demarcação de terra indígena, aqui, ó, revisão de demarcação de terra indígena para submetê-las à tese do marco temporal, que está sendo discutido no Supremo e que o Bolsonaro muitas vezes falou, se o Supremo julgar a favor dos índios, acabou. Se o Supremo julgar isso aí é um crime contra o Brasil, que o índio é isso. Eles já estão citando isso aqui. Tentativa de legalizar a mineração em terras indígenas, em desobediência ao que diz a Constituição. Segue a CPI. Aparelhamento da FUNAI com religiosos e militares, em detrimento de quadros técnicos.
específicos, transformando a política indigenista em anti-indigenista, a punição a agentes públicos que reprimem invasores, como garimpeiros e madeireiros, a restrição ao orçamento dos órgãos de fiscalização e a repressão de ilícitos em terras indígenas, agravando a tolerância aos invasores, tolerância do governo com os invasores. E aí a CPI nomeia ainda atos específicos, ações ou omissões, como veto na Lei 14.021, que ali determinava fornecimento de água e materiais de higiene e proteção, bem como a obrigatoriedade de elaborar planos de contingência para indígenas isolados. É daí que vem a história de que na pasta de Damares houve um veto à distribuição de água potável para os indígenas, a suspensão dos programas de cisternas, a paralisação das demarcações de terras indígenas, o estímulo ao madeireiro e aos garimpeiros e poceiros por meio de discursos, medidas provisórias e portarias. Eles seguem aqui trazendo uma série de ações, uma linha do tempo de decretos, medidas provisórias, vetos, tudo o que foi feito durante o governo Bolsonaro, que lá em Haia eles argumentam servem para tipificar, como eu disse para vocês, a atitude de um governo que agiu para extirpar uma comunidade. Eles tentam enquadrar isso no crime de genocídio. No Supremo Tribunal Federal, pessoas com as quais eu conversei apontam que, pelo menos desde 2019, a Procuradoria de Roraima faz relatos sobre a situação aterradora dos Yanomami e requer medidas. Mas eles lembram que durante a pandemia, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso deu decisões obrigando o governo a agir para proteger os índios isolados, a agir contra a exploração indiscriminada e ilegal da Amazônia, o que não foi cumprido. Tudo isso na visão dos políticos do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, com a crise humanitária agora explicitada, deve robustecer material a ser apurado na primeira instância ou mesmo no próprio Supremo, porque há personagens que têm foro, entre eles Pazuello, ministro da Saúde, que não levou vacina para os índios que estavam em área urbana, só para as aldeias isoladas, ou Damares Alves, que por uma série de motivos tem sido chamada a explicar como deixou que isso acontecesse. Por isso pode acontecer, inclusive, da discussão ficar no Supremo, mas vai haver consequência. A política está organizada para dar fôlego e levar à frente as acusações diante da tragédia humanitária que está se abatendo sobre os Yanomami.